Para a Intelbras hoje, esse é um segmento novo, jovem dentro da empresa, né? Faz pouco mais de 3 anos que a gente desenvolveu o primeiro produto e entramos nesse mercado. Num primeiro momento, como toda empresa tem a sua estratégia, a Intelbras ela ficou uma ouvinte de mercado, vendo quem eram os principais concorrentes, como que a concorrência trabalhava e atuava. E no segundo momento, que é esse que a gente está vivendo agora, ela decidiu investir nesse segmento, né? Que ela almeja que se transforme em uma vertical de transportes dentro da Intelbras. Assim como outros segmentos, a Intelbras ela trata os seus produtos verticalmente com equipes separadas para dar foco no negócio. Eu vou puxar aqui vários ganchos de várias apresentações. Para mim, o mercado de rastreamento hoje ele é novo. Falando um pouquinho de mim, eu estou no mercado de CFTV, vão fazer 10 anos. Venho de uma área de redes e de uma área de suporte em cima desse quesito. Então, hoje eu tive um aprendizado bem grande aqui com vários palestrantes em relação ao rastreamento principalmente. Dentro do modelo de negócio que a gente está atuando e do produto que a gente tem, o rastreamento hoje ele é o necessário para que o meu produto seja o complemento, né? Para que a gente venha aí agregar valor com a nossa solução, utilizando os rastreadores. Para quem não conhece a Intelbras, eu vou falar bem rápido aqui um pouquinho dela. Deixa eu ver se ele vai. Então hoje, no Brasil e no mundo, aí, a Intelbras tem escritório na China e no México. São 4 parques fabrios, né? Sendo um deles a matriz, que é em Santa Catarina, Florianópolis, onde eu estou sediado. O Jorge está ali no fundo também, o meu colega. Representa também, esqueci de apresentar, gente, ele representa a área comercial destinada a esse tipo de produto. Tá? Então, hoje a gente tem aí, mediante essa marca, know-how sobre outras atividades, né? O mobile, como eu falei, é um negócio novo. A gente está presente em 98% dos municípios que consomem hoje, os principais municípios que consomem eletroeletrônicos, 420 assistência técnicas. Então, assim, a capilaridade para atender o Brasil, conforme a gente está mostrando, ela é bem grande e bem ampla. Fora isso, em alguns países... Em alguns países também presente, fazendo a exportação aí. Hoje são mais de 20 países. Os que a gente tem sede são somente China e México. Nesse tempo que eu tenho trabalhado com DVR Mobile, a gente veio aprender com a experiência do campo, né? Hoje, então, focando nessa solução, eu estou indo diretamente no cliente que vai usar o equipamento. E em parceria, né, com a Fintlink, por exemplo, ou com algumas revendas que aqui estão, tipo a Real System, que já fez algumas parcerias com a gente. Enfim, para que a solução dê certa no mercado, eu como fabricante estou indo com o meu parceiro, me responsabilizando sobre aquilo e também dando apoio e suporte ao campo. Dentro disso, eu gerei alguns conceitos próprios de aplicabilidade do produto, né? Então eu entro na parte, depois de uma vez que o produto é instalado, até alguém comentou aqui que o rastreador, o carro não vai ser, o colaborador não quer usar o carro que está sendo rastreado. Então hoje isso eu ouço muito, constante, instalei o produto, tem câmera, colocou câmera, não quero dirigir esse carro, não vou sair, o carro fica na garagem, o ônibus não roda, enfim. Para o colaborador, vamos dizer assim, que possa ter uma má intenção, realmente o produto pode dar um retorno que não favoreça ele. Agora, já para o empregador ou para o bom colaborador, o produto vai trazer um resultado positivo a ele. Então, eu entro aí nos processos das empresas, né? Então, por exemplo, processo fiscal, uma entrega de... Um carro de entrega, por exemplo, do gênero alimentício, não pode encostar o equipamento no chão, tem N regras que devam ser seguidas, regras de trânsito, a parte de cinto de segurança, segurança do colaborador, situações processuais que a empresa impõe no seu trabalho diário para os colaboradores. Parte comportamental, que é essa que eu falei,
a gente vê aí, tem um caso de um cliente nosso. Eu vou citando aqui, se vocês quiserem colaborar também ou fazer algum questionamento, pode interromper. Eu tenho 30 minutos, mas a gente vai tocando bem rápido. É a parte de comportamento de pessoas. O cara saía para fazer uma entrega, demorava, voltava com o carro ainda carregado. A gente conseguiu instalar um para teste num caminhão. O cara saía, voltava depois do almoço, sempre consumindo mais diesel do que o comum, enfim. Só com a instalação das câmeras, só fazendo o Big Brother, como a gente fala, a gente já teve um retorno 100% positivo. Ele era o primeiro a terminar a entrega, o carro dele quase nunca precisava abastecer. Não, isso é um retorno assim, eu falo para vocês porque é a experiência na prática mesmo, não é o papo aqui para tentar convencer alguém, tá? Essas câmeras são escondidas ou... Eu vou falar depois. As que a gente possui hoje, elas não são escondidas, né? Mas existe sim, no mercado, né, comum, aí tu acha fácil, as câmeras que você pode esconder, tá? Falha de segurança também, então, em relação aí a tanto a parte do colaborador, do funcionário, do carro, a parte do próprio rastreamento hoje em relação às seguradoras, a gente está trabalhando nas seguradoras para tentar ter um percentual a mais de desconto no seguro quando for vídeo monitorado, em vez de ser só rastreador, né? Hoje ele se enquadra como um rastreador para as seguradoras. O rastreamento de ocorrências, então dentro do campo urbano aí, transporte rodoviário, o nosso transporte público mesmo, né? Fraude de cobradores, as roletas, enfim. A gente tem uma empresa também que faz entrega de gelo, e gelo a gente até é engraçado falando, porque o gelo derrete, vira água e ele não tem como controlar. Mas hoje ele faz o fechamento de caixa dele em cima das gravações que a gente gerou em cima de 10 caminhões que ele tem hoje entregando gelo. Então o cara foi lá, é por saca, carrega por peso e vende por saca. E ele faz essa contabilidade e a gente está criando uma maneira de tentar fazer isso ser mais inteligente, né? Não, é porque eu brinco, porque o gelo derrete realmente, né? Então o colaborador às vezes chegava com o carregamento que ele faz é por peso. Ele joga X pá aí de gelo em cima do carro e a entrega, a venda é feita por sacos, né? Então o que acontecia? No final das entregas, aquela carga poderia render 10 sacos, mas rendia 8, um exemplo. Com as câmeras, hoje ele faz o fechamento de caixa dele mediante a gravação, porque o cara tem que descarregar, tirar a caixa e ele conta os sacos e fecha o caixa dele. Tem 2 pessoas hoje fazendo isso. E a parte do rastreamento de ocorrências é essa que eu falei, e a extensão do monitoramento. Então hoje a gente tem, num ambiente comum, aqui por exemplo a gente está sendo monitorado, tem câmeras no recinto, provavelmente tem alguém olhando essas câmeras agora, ou se não monitorando, pelo menos tendo as imagens dela em algum lugar, e a gente entende que o DVR embarcado a um veículo ele pode ser uma extensão desse monitoramento, porque também é patrimônio da empresa, né? E muitas vezes aí sofre alto risco. Eu vou chegar lá. A gente tem tanto a parte de descarga via Wi-Fi, quanto via cabo, quanto manual. Igualmente esqueci o nome dela, citou aqui. Isso, Renata. Ela citou aqui, né, porque hoje é feito de uma maneira manual, cada cliente opta por conta da sua operação. Eu preciso ter o veículo, é um cálculo matemático. Transmito X, X tempo, tenho X para transmitir. Então aí eu preciso ter o veículo 4 horas, 2, 3 horas estacionado para transmitir essa informação. A gente tem o software dele próprio, que é uma gestão direcionada à solução, né? A gente disponibiliza um middleware desse equipamento para fazer futuras integrações. A FitLink, por exemplo, é um parceiro desse nível. Ela já recebeu esse middleware. Não sei se está sendo analisado ou não, mas acho que no futuro próximo vai ter alguma conversa. Mas eu queria só terminar a questão aí da parte dos dados. Qual é o diferencial hoje das empresas que pode ser o diferencial e que eu estou vendo isso no mercado? Se eu tiver errado ou se tiver algo mais para colaborar, Ivo, peço a vocês aí que a gente precisa entregar para quem vai usar, para quem vai gerir essas informações, aquilo que eles precisam. Imagina que lá, num dia de entrega do motorista, você tem 50% do tempo do carro, não é necessário a pessoa visualizar aquela gravação.
Claro, dependendo do tipo de operação, vai ser naquele momento que você pode pegar algo relevante à sua gestão. Mas o que as empresas vão ter de diferencial aí que é o que o Ivo vai propor, acredito eu, aí no futuro próximo, que a gente está conversando para isso, fazendo teste. Ao mesmo momento que você pega um rastreador e mapeia o veículo com sensores de peso, abertura de porta, tanque de combustível, até eu tinha uma pergunta, não fiz, perdi o tempo da pergunta no momento dos sensores lá, Renata. Mas enfim, o que a gente precisa é entregar para o cliente a gravação com aquilo que o rastreador já pegou. Então o rastreador identificou o evento. O meu equipamento recebe do rastreador, eu vou falar depois das características técnicas dele aqui, também está no folder, pegando esse pedaço de evento de vídeo e agregando ao evento do rastreador. Então, por exemplo, num desvio de combustível, beleza, o rastreador vai identificar que o tanque foi aberto numa posição que não era para ter sido aberto. Estou dando um exemplo. Se a gente tiver o vídeo monitoramento embarcado, agregando valor com esse rastreador, eu vou saber o que aconteceu naquele momento. E aí eu tenho uma prova cabal para me defender, ter uma atitude relacionada àquele evento com o meu colaborador, enfim. Eu consigo ter um respaldo daquele evento e não só aquela informação. Então, foi a pergunta dela. A câmera que a gente usa hoje, ela é voltada para o carro, né, para um veículo, mas ela é do tipo convencional, ela é como uma câmera Dome, um pouco menor que aquela, tá? Tem câmeras com áudio embarcado, tem câmeras com IR, sem IR, externa, interna, enfim. A gente tem uma variação de câmeras. Esse produto, os dois produtos que eu vou mostrar para vocês, eles podem ou não utilizar as câmeras dedicadas à solução. Na mão da moça ali atrás agora, por conta da pergunta dela, o meu colega está mostrando uma câmera que pode ser uma câmera espiã. Então, ela se disfarça como até um parafuso no veículo. Se você puder passar para todo mundo ver, essa câmera hoje a Intelbras não comercializa. Mas vocês acham aí no mercado facilmente. Botar aí no Mercado Livre você vai achar e futuramente o nosso parceiro aqui pode ser até um fornecedor disso, certo, Ivo? Juridicamente falando, certo? Tem alguma implicação aí com o mercado do trabalho? Gravação de áudio, juridicamente falando, é uma invasão de privacidade. Se tiver algum advogado que quiser me corrigir aí. Agora, na parte do vídeo, é a mesma coisa que o CFTV convencional. Você precisa informar que está sendo gravado. Você não pode filmar a parte de dormitório do motorista, né? Então, também não pode. A boleia também tem que ser liberada. A gente já hoje atua nas instalações, já tirando, por exemplo, a parte da câmera. Então não precisa ser escondida? Não precisa ser escondida. Em relação à mudança de cena, até puxando o ganchinho da tua pergunta, até o momento daquilo acontecer, você vai ter o retorno, vamos dizer assim. E dentro de um veículo pesado, um caminhoneiro, mesmo que seja mais de um colaborador, para mexer numa câmera interna, somente o colaborador. A câmera externa, o produto pode ficar ligado 24 horas no veículo, assim como o rastreador também. Então você vai ter aquele momento que aconteceu. Você pode também configurar para gravar só eventos, para registrar por movimento, enfim. Tem uma série de fatores que podem ser configurados de acordo com o retorno que você precisa. Na câmera, qual é a resolução dela? Hoje nós temos câmeras de 900 linhas TVL no nível analógico e na parte P, eu vou chegar em câmeras aqui, a gente consegue ter até o HD 720p, porque os meus equipamentos são híbridos. Eu faço 4+1, sendo 5 canais, ou 4+2, sendo 6 canais. Falando um pouquinho do produto aqui, ó, o resumo do produto é esse, eu vou especificar um pouco mais. Então hoje eu tenho duas séries, sendo que essas duas séries eu consigo ter modulações dentro dos modelos. Então eu tenho a série 1000, que é o MVD 1105, o 11 representando a série, o 05 representando o número de canais. É um equipamento híbrido, por quê? Porque ele faz um canal IP mais 4 canais analógicos. Tá, mas a câmera analógica tem que ser a do equipamento? Não, pode ser até a câmera do CFTV convencional. Porém, as câmeras da solução têm uma representatividade maior para a solução, um retorno muito melhor,
um design já mais adequado ao veículo. No caso de uma câmera espiã, o colaborador, o funcionário, não vai nem ver que está sendo filmado, porque fica bem discreto. Então, fora isso também, a parte física de instalação, as câmeras voltadas à solução, elas possuem o que a gente chama de plug aviation. Então, eu tenho tanto o cabeamento dedicado à solução, quanto as câmeras são também com conectores específicos para que, mesmo com trepidação, não haja ali a ruptura do cabo, escapando uma solda e que isso garanta a performance aí de funcionamento do equipamento. Então eu vou passar um pouquinho de cada produto, as principais características. No folder vocês têm também detalhado isso. Falando da série 1000, eu tenho aí áudio bidirecional, GPS. Eu consigo ter um adaptador tendo uma porta RJ45, né, uma conexão de rede nele, através de um adaptador. Eu posso ter ele com GPS mais Wi-Fi e RJ45, ou posso ter ele com GPS 3G, 4G e o RJ45. Então eu consigo modular o equipamento. Qual é a principal diferença da série 1000 para a série 5000 que eu não falei ainda? O armazenamento. Esse produto hoje ele armazena em SD card. Ele suporta até 2 cartões de 128 GB, tá? E eu posso ter nele aquelas conexões que estão ali. O que eu não consigo ter nele? Eu não consigo ter nele, por exemplo, o 3G e o Wi-Fi, de uma maneira convencional. Pois não? 128 GB é quantas horas de gravação? Depende de como você vai digitalizar. É a mesma coisa que um DVR convencional. Então você tem lá resoluções, número de frames e o quanto, né, que é a taxa de rate que você vai digitalizar essa imagem. Geralmente, a gente utiliza 5 frames para câmeras internas ou que não tem muito movimento, em qualidade CIF, né? Porque a distância do objetivo de foco de um veículo é muito melhor do que de uma residência, então a gente não precisa ter uma grande resolução. O produto faz até WD1, que é o D1 Wide, a mesma resolução do DVD que a gente tinha lá em casa, o primeiro DVD que saiu que a gente assistia. Então é uma boa qualidade de imagem. Mas geralmente usando CIF 5 frames e para uma câmera frontal que tem muita movimentação, a gente usa o HD1 10 frames, eu gero aí numa jornada de 16 horas 8 GB a dia. Então um cartão de 32 GB eu vou ter aproximadamente 4 dias de gravação. Geralmente, gente, dependendo da operação do cliente, claro, eles estão a todo momento querendo ter acesso a essas informações, né? Então é feita ou a troca manual desse cartão, ou aumenta-se o armazenamento para que tenha mais dias e eles possam, no final de um período, fazer as verificações das gravações, ou você tem essa transmissão quando o veículo chega na garagem, descarrega automaticamente via Wi-Fi para um servidor, ou via cabo, enfim, aí tem N possibilidades. Fora isso, a parte 3G, 4G, a gente tem como ter o acesso dessas imagens online, em tempo real. Assim como hoje, no CFTV convencional, você acessa pelo celular, por exemplo, o produto também disponibiliza essa informação. O áudio bidirecional é bem bacana. Existe uma tela direcionada à solução que eu instalo no interior do veículo, até a Renata puxou esse gancho. Essa tela pode me proporcionar as imagens em tempo real do veículo, as câmeras instaladas. Por essa tela eu consigo ter comunicação de áudio por dados ou por voz. Eu ligo, faço uma ligação de celular para o chip que está lá dentro do equipamento. Essa tela ela tem microfone e alto-falante e eu consigo me comunicar com o motorista. Ou eu consigo enviar mensagem de texto utilizando dados, ou eu consigo também, utilizando dados através de um outro acessório que é suportado por essa tela, fazer uma comunicação por rádio PX. Porém, o motorista não consegue ter comunicação comigo, só eu com ele. Mas no caso da ligação celular, ele pode me ligar através da tela também para a central. Ou somente os números configurados em agenda. Posso me comunicar com o motorista. Isso. Por exemplo, por que a gente usaria isso, né? Tentando explicar para vocês. Eu tenho empresas hoje o maior custo de uma frota é combustível e pneu, o maior custo operacional de frota. A empresa hoje sofreu engarrafamento, é a mesma rota, é um rodoviário ou é caminhão,
A visa central pode ter um botão, o equipamento suporta botão de pânico. É muito parecido, eu vou passar ali depois as características, com um rastreador. Avisando a central pode fazer um desvio de rota e dizendo, ó, não pega essa via, vai por tal. Claro que hoje a gente tem... Tem como ter bloqueio, como ele tem entrada e saídas, né? Entrada de sensores e saídas para acionamento, contato seco, a gente tem como fazer bloqueio sim. A série 1000, vocês viram lá as possibilidades. Diferencial, ela armazena em SD card e eu não consigo ter todas as conexões juntas no mesmo equipamento. Ou eu tenho 3G ou eu tenho Wi-Fi. Todos os modelos, todas as modulações vão ter o GPS também. A série 5000 eu vou armazenar em HD interno, tá? Esse HD ele varia de 500 a 2 teras. Um único HD pode ser de 500 GB, 1 tera ou 2 teras. O HD é específico para esse tipo de solução, a mesma coisa que tem hoje no CFTV comum para trabalhar com os DVRs. Com o diferencial que nessa linha eu consigo ter todas as conexões simultâneas. Às vezes o cliente precisa ter o Wi-Fi, precisa ter 3G também, né? Nesse equipamento aqui eu já consigo ter todas elas no mesmo produto ou modulado. Ah, o cliente quer gravar, precisa ter HD, porque eu preciso ter 1 mês de gravação, mas eu não preciso ter o 3G, isso é custo. Então a gente consegue tirar o 3G do 5106 e fazer ele somente com Wi-Fi, tá? Geralmente, hoje, na parte de armazenamento, na infraestrutura é o que mais onera um projeto. Eu trabalho hoje sempre dizendo para o meu cliente, depende do tamanho da frota dele, que o mais barato é ele ter a gravação no veículo do que ele centralizar num servidor. Então a gente tem que ver bem lá na ponta, né, com o cliente, qual é a aplicação, a operação dele, para passar essa informação da maneira mais correta. Oi? Exatamente. O tamanho dele é muito grande? Deste produto é um pouco maior. Ali ele gera a realidade mais ou menos da foto aqui, tá? Esse produto é mais ou menos desse tamanho. O outro de comprimento tem 1,5 vezes esse. Mas para esconder no carro ele fica bem grandinho. Não é como um rastreador tão fácil de esconder. Não precisa ser escondido, tá? Ele é totalmente protegido hoje, ele tem chave, a chave não tem segredo, mas ele tem chave, eu tenho logo de abertura da tampa, logo de desligamento por falta de energia. O produto é bem completo no aspecto de ser monitorado, vamos dizer assim. Tem bateria interna? Não tem bateria interna. Hoje a gente tem um no-break que suporta a solução por uma autonomia de até 1h30, dependendo do número de câmeras. Um no-break específico para a solução. Mas o consumo dele hoje... A fonte de alimentação das câmeras sai dele ou tem que ser Sai dele, a fonte sai dele. Hoje ele é um centralizador na parte da instalação. Ele instala com pós-chave, um linha 30, um linha 15 e um negativo. É a mesma coisa que o rastreador, com a diferença que todas as câmeras são alimentadas por ele. A tela que eu citei para vocês é alimentada por ele. Então, todos os periféricos que são necessários para o funcionamento da solução, a partir do momento que ele tem a alimentação, ele mesmo gerencia isso. Sistema antivibração, mais especificamente utilizado no 5106, porque ele utiliza HD. O HD dele sai do case, é como um HD externo, né? No momento de acidente, um sinistro do carro, tem como retirar o HD facilmente, trazer para verificar o que aconteceu, enfim, até onde teve gravações, né? E ele tem um sistema de vibração horizontal e vertical com espumas de gel, tá? Esse sistema foi avaliado pelo fabricante do disco rígido que a gente utiliza. Porque eu pedi para ele uma garantia, eu não sou fabricante de disco rígido, hoje o meu parceiro é um líder mundial, que é o Western Digital, né? Ele fez a avaliação do meu case, do amortecimento e me deu a garantia do HD que eu estou usando. O produto suporta HD sólido? Sim, consigo colocar um SSD nele, porém hoje a gente usa o mecânico ainda. A questão de software que teve perguntas. Então hoje o software da solução eu vou tentar, se der tempo, acho que não vai dar, mostrar online aqui. A gente tem um software de monitoramento, uma base para ser instalada num servidor, um software client, que a gente chama de Sim Mobile, e nós temos os aplicativos para o Android e para o iOS, sendo tablet ou smartphone. Então, no smartphone você tem uma simples conferência, a mesma coisa que o CFTV comum. Consigo ver a localização e a câmera em tempo real se tiver o 3G. Não é o mesmo sistema da FreightLink, não? Ainda não. A FleetLink vai entregar isso de uma maneira mais, vamos dizer assim, personalizada. Isso. Tá?
e a plataforma serve para isso. Eu consigo ter um monitoramento, dependendo do sinal da operadora, claro, porque a gente está transferindo o que tem de mais pesado, que é vídeo hoje, né? Eu vou conseguir ver a câmera em tempo real. O software é gratuito, acompanha a solução, não é licenciado, tá? A infraestrutura hoje, vou chutar aqui, chutar não, né? Vou dar um exemplo para vocês. 50 veículos, um Core i5 com 4 GB pode ser o meu servidor da aplicação. Já para um monitoramento, abrir as câmeras em tempo real de mais de um carro, né? Eu vou precisar ter aí também um Core i5, porque eu vou estar reproduzindo o vídeo, então eu preciso ter processamento. A gente tem uma especificação de um Xeon 3.2 com 8 GB, aonde eu não imponho limite de veículos conectados. Então a infraestrutura para essa operação ela é bem simples. Então aqui alguns diferenciais da solução, né? Tecnologia híbrida, que nem eu falei para vocês, ele faz canais analógicos e IP. O número de canais varia de 5 a 6 canais, dependendo do modelo. A maior capacidade de armazenamento, então eu consigo ter até 2 teras. Se eu contabilizar 4 câmeras, que é o que geralmente se utiliza numa operação, eu consigo ter aí mais do que 40 dias, 60 dias de armazenamento local no veículo. É mais barato do que eu ter um storage descarregando a minha frota, armazenando esse tempo. Suporto o modo 4G. Hoje já tem concorrentes que utilizam o 4G. Na prática, em alguns certames privados, nós nos destacamos no quesito funcionamento do módulo 4G. Então, o software de gerenciamento, como eu já falei para vocês, a gente consegue centralizar. O mais bacana do software é que eu consigo ter hoje matriz filial e centralizar um servidor só. Relatório de evidências, o próprio software, né, ele não vai se personalizar o uso de vocês, mas eu já consigo gerar, através da visualização das imagens, uma evidência. Hoje tem empresas que montam, vamos dizer, que pegam colaboradores que vão ali ficar buscando fraude, entendendo se o processo está certo, enfim. Numa visualização dessa imagem, a gente já consegue, através do próprio sistema, gerar uma ocorrência, que é a que a gente chama aqui de evidência. Ou seja, eu consigo reservar aquele frame ou aquele pedaço de vídeo aonde eu identifiquei aquela falha ali no meu processo ou aquela falha de segurança, enfim, o que for, e registrar isso enviando um e-mail para o meu supervisor visualizar aquela informação. E o meu servidor já vai armazenar e eu consigo depois ter os filtros em relação a essas evidências. Então, através do próprio sistema do software de monitoramento, eu já consigo ter essa gestão. Outra particularidade bacana do software é a busca em relação aos usuários, né? Eu tenho um usuário master que acessa um X nível da minha árvore, ou seja, tudo teoricamente. Eu tenho um usuário operador que, por exemplo, posso ter a frota do meu cliente A e a do meu cliente B. O operador A vê a frota B, o operador B vê a frota A. Quando ele loga no sistema, os veículos que vão estar disponíveis para ele já vão ser aqueles que estão cadastrados conforme o usuário. O equipamento hoje ele possui mais de um stream de vídeo. Então eu gravo com a melhor qualidade e uso um segundo stream para mostrar essas mesmas imagens ao vivo com banda reduzida. E aí eu vou ter lá a redução da resolução, número de frames, tudo por conta da nossa conexão, por ser um 3G, 4G. Às vezes eu posso estar no 3G aqui e no 3G lá, então vai ter esse déficit aí, né, na comunicação. Isso daí favorece nesse aspecto. Como eu falei para vocês ali, a possibilidade das chamadas telefônicas em cima da tela, né, eu preciso ter o acessório, o sistema de áudio bidirecional usando dados também, o relatório de evidências que eu já falei. E aí a gente vem para a parte das câmeras. As câmeras analógicas hoje são esses 4 modelos que a gente possui. São câmeras parecidas com essa. A minha maior câmera é até deste mesmo tamanho, que é a 3015. Essa câmera é bem similar, porém ela é bem menor. Ela tem um tamanho reduzido, tá? Utilizado em várias operações aí, transporte de combustível, ônibus rodoviário, ônibus urbano. Você fala câmera analógica ou as HD, as HDCVI? Não é HDCVI ainda, é analógica convencional mesmo. A próxima linha de produtos prevista aí para daqui a 3 meses, a gente está lançando a HD. Aí vai ter
vai ser uma câmera analógica com maior banda passante para a gente chegar na imagem digital. Então eu tenho câmeras aí com IR, sem IR, externas e internas. Os cases são esses que vocês estão vendo aí. Fora isso, tem aquele outro tipo de câmera do mercado aí que vocês encontram, que pode ser uma câmera escondida, né, como a gente chama forjada, não tem como ficar aparente na instalação. O aparelho vai estar aparente? Oi? O aparelho vai ver? O aparelho depende. Por exemplo, em um caminhão, geralmente eu instalo ele como tacógrafo, mas depende muito do cliente. Tem cliente que quer esconder. A operação de ônibus urbano, por exemplo, caixa elétrica, mas totalmente escondida, aonde tem chave para abrir, vai depender muito do cliente. O equipamento por si, ele não é IP66, ele é um IP65, mas ele lacra no aspecto de você não ter acesso às gravações, exatamente. Ele não é um anti-vandalismo, mas por exemplo, o meu cartão de memória fica protegido. A gaveta de HD, o case é aquele que vocês viram, não fica aparente também para eu poder tirar. Tá? Câmeras IP são só essas ou VIF? Não, câmeras IPs para essa solução tem que ser específica da solução. Ele não tem protocolo ONVIF, ele usa somente as câmeras que vocês estão vendo aqui. Se pegar a câmera IP ou Intelbras ou de outro fabricante e tentar agregar o produto, não vai funcionar. Aí eu tenho esses 3 modelos. Essa câmera não parece olhando aqui na foto, mas ela simula... O caminhão baú hoje tem em cima uma sinalização. Ela simula ser aquela sinalização lateral do caminhão baú. Essa câmera aqui é parecida com a mini dome que eu mostrei para vocês. E essa é uma câmera que a gente chama de mini dome, né? Então ela é uma câmera como se fosse mais discreta, mais slim, menor. Pode ser usada, não precisa ser só no teto, pode ser lateralmente também. Essas são IP66? Algumas delas sim. Por exemplo, essa é uma câmera IP66, essa já não é, né? Todas elas, ou melhor, a maioria dos modelos eu consigo ter a possibilidade de ter IR ou não e ter áudio ou não. Se eu tenho áudio, eu não vou ter câmera IP66, não tem como. Tá? Se eu não tenho, ainda é possível ter. Rodrigo, só mais 3 minutos. Eu finalizei.